Como eu falei, vamos começar com um zoom na pandemia. Esses dados são de sexta-feira, né? Muda tudo diariamente, mas acho que a gente tem algumas tendências importantes acontecendo. A primeira delas, né, é que a segunda onda, que estava muito focada no Brasil, né? O Brasil ele é aí considerado o epicentro do momento da segunda onda. Ela só é verdade quando a gente olha em números absolutos, né? Então, em números absolutos, de fato, a gente tem mais de 300 mil mortes. Então, voltando, então, quando a gente olha os números relativos, e aqui, por favor, né? Meu objetivo não é de forma alguma amenizar a gravidade da situação no Brasil, né? Ela é extremamente grave por vários motivos que a gente já vai aprofundar, mas acho que esse gráfico deixa muito claro que não é um efeito do Brasil essa intensidade da segunda onda, que na verdade nos países da Europa já é classificado como uma terceira onda, né? Então a gente tem dois epicentros hoje no mundo. O leste europeu é o recordista no número de novos casos. Aqui eu coloquei a Hungria e a Bósnia, mas a gente tem Macedônia, Polônia, diversos países que estão aí entre os recordistas dos números de novos casos. E a América Latina como um outro epicentro, né, com destaque aí principalmente para o Uruguai. O Uruguai está se aproximando do Brasil em números absolutos de casos recentes, né, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. A gente tem, de fato, aí uma situação muito crítica no Uruguai. Dados interessantes, tanto o Uruguai quanto a Hungria estão conseguindo acelerar a vacinação. Então, uma parte importante que se fala sobre o que está acontecendo, né, que são os países que começam a acelerar a vacinação, eles de alguma forma começam a descuidar das medidas e dos protocolos, o que leva a um aumento de casos muito rápido, né? A gente vê aqui tanto a Hungria quanto o Uruguai tem esse comportamento, uma aceleração muito rápida. Também aconteceu isso no Brasil, mas menos. O Brasil é esse verdinho aqui que a gente enxerga, né? Já reduzindo o número de novos casos, e depois uma dificuldade muito grande de controlar. Então, o Uruguai está agora aí tentando adotar medidas mais restritivas, e a Hungria conseguiu, através de um lockdown bem severo, mas precisou que o número chegasse a superar o pico anterior, que era de Portugal, quando a gente olha isso ajustado por milhões de habitantes, obviamente, né? Outras informações importantes, quando a gente olha Brasil, que é essa curvinha verde aqui, né? Vocês estão conseguindo ver a minha seta. Esse dado mostrava uma estabilização e agora a gente já tem aumento, de fato, do número de novos casos, infelizmente, né? A gente tem aí um dente voltando a subir aqui. Quando a gente faz, né, um ajuste, dá para dizer que foi um pouco subestimativa dos números de novos casos por conta do feriadão. Então, existe uma teoria em relação a isso, mas também existe o rebote do feriadão, né? O feriadão que foi feito aqui na cidade de São Paulo, né, numa expectativa de diminuir a circulação justamente, diminui o número de reporting de novos casos, né? Então a gente tem menos dados mesmo chegando, as pessoas não vão tanto no hospital, assim por diante, mas muitas vezes como consequência a gente tem a retomada aí do número de novos casos. E aí, lembrando que a gente tem 3 etapas dessa divulgação, né? O primeiro momento é a identificação dos números de novos casos, que ou é registrado mesmo através de teste, ou a gente acompanha diversos indicadores de alta frequência, tenho compartilhado com algumas pessoas que tiverem interesse, a gente pode mandar mais frequente, que são mesmo de atendimentos respiratórios, né? Então, a pessoa chega no hospital com queixa de dificuldade de respirar. Esses dados, eles já têm desacelerado bastante, mais rápido do que o número de novos casos. Mas depois do número de novos casos, a gente tem cerca mais ou menos de uma semana para internação. Depois de 2 ou 3 semanas é que vem a morte. Então, né, falando isso, vocês vão ver no próximo gráfico que os dados de mortalidade, né, de óbitos por Covid no Brasil estão muito piores do que esses dados. Outras informações, né? Chile é um país com vacinação extremamente avançada, e se vocês observarem, o número de novos casos superou o do Brasil, né? Aqui está na ordem, né? Às vezes não dá para ver a corzinha, mas isso é a ordem, né? Passando, inclusive, a Argentina, que também tinha sido destaque aí algumas semanas, fazendo um lockdown bem restritivo.
Mesma coisa do que a gente conversa aqui, mas nesse caso mais intenso, né? A questão da vacinação muito avançada, as pessoas descuidam e a gente não freia transmissão. Obviamente, quando você tem a vacinação, você diminui muito a carga viral, né? Então, por isso também que as pessoas, né, têm, em geral, menos gravidade da doença, mas você não freia a transmissão. Então, o descuidado nessa onda de vacinação fez com que o Chile tivesse um comportamento surpreendente e fosse estudado, diferente do que aconteceu com Israel e Reino Unido. Israel e Reino Unido, né, que são os campeões de fato de vacinação, eles mantiveram as restrições de lockdown, né, durante um bom tempo, fazendo com que praticamente zerassem, né? Reino Unido está aí com uma taxa baixíssima de mortalidade, menos de 30 óbitos na média móvel da última semana, e praticamente também zerou, descomprimiu o sistema de saúde. E aí a gente tem França e Itália, né? Itália acelerando muito também, aí colado com o Brasil, né, em termos de dados de segunda onda, e a França, que vinha para trás, acelerou, fazendo com que, de fato, seja caracterizada essa terceira onda na Europa, né? Então, a gente tem uma Europa mais controlada, com UK, e a Alemanha e assim por diante, e a Latina, de novo, né? Eles tiveram uma segunda onda aqui, no que eles chamam de terceira onda, porque o processo de vacinação lá está bem lento, a gente vai voltar a falar sobre isso mais um pouco. Então, como eu comentei, quando a gente vê os dados, né, de óbito, o número do Brasil chama muita atenção, né? Então, eu acho que aqui, de fato, é uma ótica bem diferente. São os mesmos países do que o slide anterior, tá? Não incluí nem tirei ninguém. E aí a gente vê como esse comportamento está muito diferente, né? Então, a gente tem o Uruguai, sim, né, pressionando, se aproximando do Brasil. A gente tem os dados, né, da Hungria e da Bósnia descolando completamente dos outros países, a situação mais crítica hoje mesmo. Mas o Brasil aí se afasta muito da Europa, né? Coisa que ele está muito mais próximo ali de Itália e França no slide anterior, e o destaque muito interessante para o Chile. Então, a gente observa que o Chile tem realmente uma mortalidade muito inferior à do Brasil, e caindo enquanto o número de novos casos seguia acelerando, também consequência do processo de vacinação, né? Lembrando que no Brasil, 80% dos óbitos ainda são do grupo de risco, né? Então, a grande parte de pessoas com mais de 80 anos e assim por diante. Então, o processo de aceleração vai revertendo o quadro de novos óbitos. E aí a gente não esperava ver uma queda de óbitos, né? Na última semana a gente teve, voltou a acelerar, e agora esse dente ele está aqui praticamente no mesmo patamar do que o pico anterior. A gente tem quase que um W aqui, né? Esses 3 últimos dias aceleraram bastante a média móvel, e a gente, de fato, não pode dizer que já reverteu a curva de óbitos. 2 hipóteses para esses dados diferentes, né? Primeiro, as cepas, né? As diferentes variantes do coronavírus. Então, é uma hipótese. Eu conversei muito, tem um amigo muito próximo que é infectologista do grupo aí de emergência, né? Do Einstein também, no hospital municipal, do grupo do município. E ele sempre, eu brinco, né, eu já falei isso aqui outras vezes, que nos dá uma lição de humildade, né? Toda vez que eu fico estudando esses dados, eu acho que eu sei alguma coisa, eu converso com ele, vejo que tudo isso são hipóteses. Então, existe uma hipótese de que tanto o leste europeu quanto o Brasil, e aí, consequentemente, se espalhando para o restante da América Latina, tem cepas, né, tem variantes mais agressivas do vírus. Isso é uma hipótese, e outra é que, de fato, o sistema de saúde brasileiro, a gente conhece os dados daqui, ficou sobrecarregado. A gente teve aí por um bom tempo 18 dos 26 estados trabalhando acima de 90% de capacidade de UTI, e acima de 90%, né? A gente sabe que muitos municípios não têm acesso. Inclusive, né, conversando também com os médicos, a gente sabe já de vários casos do sistema público onde as pessoas não conseguiram tratamento, e isso acelerou muito o caso de novos, né, o número de óbitos versus a mortalidade da doença. Então, também não sabemos de fato quanto isso impacta o leste europeu, mas é fato que tem uma combinação de fatores que podem levar a esse nosso dado ser tão diferente dessa foto, né? O Brasil, em termos de número de novos casos, é bem diferente quando a gente olha a foto de óbitos, e é por isso que a gente tem sido destaque na imprensa internacional. O ponto horrível, mas positivo da gente ser esse destaque,
justamente pela preocupação, né, de espalhar isso para outros países e principalmente as variantes aí da cepa de Manaus, a P1, é que a gente tem um apoio internacional agora para acelerar a obtenção de vacinas e principalmente insumos, né? Então, a gente, sem querer entrar aqui em nenhuma discussão política, longe de mim, mas o grande problema brasileiro é que a gente não contratou as vacinas com antecedência, né? Então, a gente, de fato, não consegue acelerar mais o ritmo de vacinação por um problema de estoque. Então, a gente teria capacidade para vacinar mais do que 1 milhão de pessoas, a gente conseguiu esse pico há cerca de 2 semanas, mas voltou para trás, já passando aqui, né, para os dados de vacinação, depois eu volto, né? Então, voltou para trás o ritmo para casa de 700 mil pessoas por dia, mais ou menos. Isso é muito pouco comparado à capacidade de vacinação que o Brasil tem. Apesar da gente ser um país de dimensões continentais, né, extremamente complicado você vacinar, né, um continente como é o Brasil, a gente tem um sistema único de saúde muito integrado, muito bem formado, e é um dos modelos globais de vacinação, né? Entre os países emergentes, o Brasil tem super premiado pelo seu programa de vacinação, é modelo em termos de vacinação internacional. Então, a gente está com um gargalo, que é o problema de estoque. Então, a gente tem 2 fontes, né? Para vocês saberem, eu não coloquei nesse mês, coloquei no mês passado, né? Mas a gente tem, né, uma fonte pública do Ministério de Saúde, né? Deixa eu ver a foto, né? Mas, né, a gente compartilha isso. Que a última informação pública que a gente tem é do dia 19 de março, o governo não atualizou, mas isso ele vem atualizando mais ou menos uma vez por semana, porque ali a gente previa que a gente já ia estar com outros laboratórios fornecendo vacina e que a gente teria aí mais ou menos 30 milhões de entregas de doses aí, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca, né, barra Oxford, produzidas pelo Butantan, a Coronavac, produzidas pela Fiocruz. Isso não aconteceu porque a gente teve atraso na entrega dos insumos, né? Isso era esperado, atraso em relação ao que era previsto. Então, a produção local, que também é uma das grandes vantagens do Brasil, né? Então, se a gente não tivesse isso, a gente estaria atrasadíssimo. Ela depende da gente obter os insumos. O que a gente tem feito é o desenvolvimento de insumos, né, da base da vacina localmente, mas isso só deve estar, de fato, né, valendo a partir do segundo semestre. No primeiro semestre, a gente depende da entrega aí da matéria-prima básica da vacinação, né, que são os insumos, são, na verdade, os vírus, pedaço de vírus, não entendo essa parte como funciona, para poder produzir as vacinas. Então, o que a gente tem, né, uma cerca de entrega aí mais ou menos de 2,5 milhões de doses na última semana pelo Butantan. O Butantan tem um compromisso de entregar 43 milhões de doses até o final de junho. Ele está conseguindo fazer isso, mas sozinho, né, ele já entregou 37. Então, na verdade, falta menos de 10 milhões do compromisso firmado com o governo. Está muito longe do ritmo de 1 milhão de doses que a gente precisa atingir. E a Fiocruz também tem mantido um ritmo um pouco para trás, né, porque está mais difícil conseguir os insumos vindo ainda da AstraZeneca e Oxford, porque a Europa atrasou e agora eles estão tendo que demandar para lá, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso, mas aí a AstraZeneca está num ritmo um pouco inferior. Então, a gente tem esse mês um atraso de 10 milhões de doses em relação ao que tinha sido previsto inicialmente, além da gente não ter a entrega de 8 milhões de doses prevista pelo consórcio da COVAX. Então, o que está acontecendo globalmente? Voltando, que a Organização Mundial de Saúde voltou a articular com os consórcios para a gente conseguir ter acesso a essa vacinação, né? Então, ter acesso às vacinas em si. Então, a Organização Mundial de Saúde, o presidente, não me lembro o nome agora do indiano, deu diversas declarações, né, de que apesar do Brasil ter jogado contra eles, eles agora estão auxiliando o Brasil para conseguir acelerar, para diminuir o risco aí e o processo de vacinação global, principalmente por conta do contágio para a América Latina, como a gente já falou. Ao mesmo tempo, a gente teve uma declaração do embaixador americano no Brasil, que está buscando essa aproximação, que também está articulando aí com os laboratórios americanos, buscando uma aceleração aí das entregas e contratos para a gente começar a acelerar. Uma coisa importante também, apesar de tudo isso que eu comentei, o nosso ritmo recente, né,
ele está alinhado com o mundo, né? Ele segue aí bem parecido com os países da Europa, então a gente tem aqui a Itália e França como referência. A gente começou muito atrasado, né? Demorou para conseguir engatar, mas a derivada, né? A tangente aqui mais recente, a gente consegue observar que o Brasil segue um ritmo bem acima do ritmo global. Se a gente conseguir, de fato, acelerar a produção local de vacinação, ou contratar, né, acelerar, passar na frente de outros países, que basicamente é isso, com outras empresas, outras companhias, a gente pode ter um ritmo maior. Por enquanto, a gente está dependendo aí do estoque, a expectativa é que a gente consiga vacinar o grupo de risco, né, que inclui aí pessoas com sérias comorbidades acima de 60 anos, até o final de junho, até o final do primeiro semestre. Esses dados aqui, eles mostram a questão dos atendimentos que eu comentei. Então, pelo 5º dia seguido, né, hoje, né, não está nesse dado, mas a gente tem queda no número de pacientes internados na UTI em São Paulo. Esses dados são de São Paulo, mas São Paulo é o estado que tem mais acelerado, né, continua sendo o estado em números absolutos, né, com maior número de casos, então é super importante a gente acompanhar isso. As UTIs já estão abaixo de 90% de capacidade, por volta de 86%. Mas a gente ainda tem, né, um número muito elevado, e você vê que essa curva começa a reverter agora, né, de pacientes aqui internados em UTI. A boa notícia é que a gente tem desaceleração aqui de novos casos na maior parte dos estados, né? Então, a gente teve um caso ou outro disparado, mais recente, Mato Grosso do Sul, São Paulo voltou a acelerar, Rio voltou a acelerar, mas a maior parte dos estados, principalmente os estados do norte, né, Manaus aí como referência, que começou esse período de segunda onda, desacelerando. E, por fim, a gente tem, né, um caso aqui muito particular, brasileiro, mas que acontece ao redor do mundo, mas aqui no Brasil tem sido grave, né? Acompanho em algumas páginas depois que são deprimentes, né? A gente sempre se questiona se a gente deve acompanhar ou não, mas tem hoje já algumas páginas de divulgação. E essas últimas semanas, com o aumento do lockdown, surgiu um número muito grande de eventos proibidos mesmo, né? A gente tem visto aí um grande esforço das forças-tarefas para coibir, mas esses dados piora a quarentena, né? Você pressiona mais, você aperta mais, no fundo tem esse efeito contrário, onde a gente tem uma pressão de fato das pessoas indo para festas proibidas, né? Se tornou um trend no Brasil fazer festas proibidas durante a quarentena. Isso eu acho que está causando realmente uma aceleração aí, principalmente nos dados entre os mais jovens. E aí, por fim, a gente tem aqui um estudo da Goldman Sachs, né? Então acho que ele é um estudo não tão profundo, e ele coloca o Brasil, por exemplo, concluindo a sua vacinação só para meados de 2022. Então, só 50% da população do Brasil estaria vacinada aí até o meio do ano. Pelo que a gente leu do estudo, eles não consideram essa produção de insumo local, mas de qualquer forma fica claro que a gente está bem atrás de outros países emergentes. Fechado o capítulo da pandemia, vamos voltar a falar um pouco de atividade. Então, a gente segue, né, com o principal movimento global de tendência, né, é a aceleração das taxas de juros longos. Então, esse movimento Chica. Oi, Chica. Oi, desculpa. Oi, desculpa, bom dia. Não, só deixa eu dar duas sugestões, eu acho que porque, assim, a gente fica em torno de 20 minutos falando da pandemia, que é mais ou menos o IT hoje, em qualquer lugar a gente vê isso aí, né? E eu acho que poderia ter uma página, Chica, de um sumário, dizer, bom, e o impacto disso no Brasil e no mundo. Eu não sei se depois vai aparecer, tá? Desculpa se eu estou antecipando. Mas que tivesse assim uma síntese, tipo um one-page summary, com o impacto na economia ou nos trends que nós estamos vendo para os nossos fundos ou para os nossos negócios, entendeu? Porque senão a gente vê a situação da pandemia e não tem link, tá? Não sei se depois você vai abordar, quer dizer, realmente, tipo assim, ó, nós estamos, isso traz mais otimismo para o crescimento, não traz, é lógico que não vai chegar a essa conclusão, mas isso deve fazer a inflação abaixar ou subir, sabe assim, ter um overview
do impacto disso para os próximos 3 ou 6 meses. Não sei se é pedir muito, tá? Eu estou só dando uma sugestão. E uma outra, eu pediria para depois você corrigir com o Dan também, não falar CEPA, é CEPA. Como vocês fazem economia e a gente faz biologia, dói no ouvido ouvir CEPA, tá? O correto é CEPA. É que eu vi outro dia o Dan também num podcast, e eu acho que contaminou aí a tag essa palavra, e na realidade é CEPA. Só isso. Desculpa. Nunca mais vou errar, Maurício. É só para ajudar. Não, é que às vezes a gente também fala besteira, não é? É muito Não, é normal. bom saber, total. Porque é uma palavra nova, principalmente para vocês. Quem estudou na área de biologia sabe, quem estudou na área de exatas não sabe. Então, não tem nenhum erro, é só um ajuste. Não, perfeito. Não, tá ótimo. Maria, eu acho que a sugestão de ter um resumo é super boa. O foco tão grande na pandemia e nos dados recentes é justamente quanto isso impacta nos dados de economia. Então, a gente deu esse foco maior porque eu acho que é determinante para os próximos meses essa evolução. Mas eu acho que vale sim a gente incluir o resumo, mas todos os dados daqui para frente, eles são hoje basicamente influenciados por isso, barra fiscal, mesmo no mundo, né? Acho que a gente tem esse impacto. Mas é bem uma boa sugestão, eu vou incluir um resumo assim bem objetivo, né? Efeitos da pandemia e dos cenários possíveis para os próximos meses, que eu acho que é a mais importante. Ele pode até passar por um certo achismo, Chica, mas eu vejo assim, por exemplo, face aos últimos números, o crescimento na Europa vai ser inferior do que esperado. Nos Estados Unidos vai ser superior. Na China, você entendeu? Assim, alguma coisa mais em termos de projeção. Diz, olha, os dados até hoje, não quer dizer que ninguém vai acertar, é mais uma conclusão meio óbvia daquilo que foi dos dados mais recentes. Aí eu acho que fica muito bom. Tá, ótimo. Bom, voltando aqui, então, eu acho que é uma boa... interrupção, é que fechou o tema, eu falei, deixa eu falar agora, senão a gente acaba esquecendo. Obrigado, não, e Chico. exatamente, eu mudei o formato, porque eu acho que é isso, pandemia é um pano de fundo que impacta tanto o Brasil quanto o mundo. Antes a gente falava pandemia no mundo, pandemia no Brasil, e ficava repetitivo, e eu acho que o foco são temas distintos mesmo. Então, agora a gente estando nesse pano de fundo, eu vou fazer os highlights aqui no meu discurso, depois a gente pode incluir um pouco. Então, falando nessa linha, né, como a Mauri comentou, qual que é o pano de fundo das taxas de juros globais? Né? Os Estados Unidos, de fato, eu nem mencionei isso, mas eles estão extremamente avançados no processo de vacinação, né? Em vários países, em vários estados, você já consegue se vacinar, independente da sua idade, entre a população adulta, e, consequentemente, eles vêm acelerando o seu ritmo de recuperação em relação ao restante do globo. E aí isso retoma aquela discussão de reinflation que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas, né? Então, uma aceleração da economia americana levaria a um aumento da inflação. Consequentemente, a gente tem um movimento grande de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, pressionando as taxas de juros no mundo todo, ainda que a gente esteja os países em situações completamente diferentes. A gente olha a zona do euro, por exemplo, né? Eu acabei falando muito rapidamente, né? Mas eles atrasaram o processo de vacinação também pelas negociações da AstraZeneca / Oxford, que é do Reino Unido, com a zona do euro, né? Dado todo o processo do Brexit. Então, eles não estão acelerados no processo de vacinação também, a zona do euro propriamente dito, mas também, né, sofre com a abertura da taxa de juros longos. Né? Por que sofre? Porque a gente vive um momento de extrema aceleração, né, do endividamento. Então, a abertura da taxa de juros longo faz uma pressão para o lado fiscal de todos esses países. Mas, daqui a uns 10 anos, a gente vai estudar como esse comportamento de ignorar completamente, né, as questões fiscais pode impactar a situação do globo. Hoje isso não é claro, e o fato é que todos os mercados reagem muito positivamente para todos os dados de estímulo. Então, a gente tem um cenário, né, de expectativa de inflação elevada. Por que eu estou falando isso? Porque no gráfico da direita fica claro que, tirando o Brasil,
né, que de fato tem uma pressão maior junto com o México, a gente não vê uma pressão de dados de inflação, né, nem na China, nem nos Estados Unidos, né, nem na zona do euro. Lembrando que o objetivo dos Estados Unidos é levar a inflação para 2,5 pontos percentual. Então, a gente falou bastante isso no último cenário, mas acho que vale reforçar. Né, o Fed e a Yellen, né, no Tesouro, eles deram a declaração de que o objetivo da equipe econômica, e basicamente do Fed, é levar a inflação para 2,5%. Então, não faz o menor sentido no discurso deles, na visão deles, eles terem ações para reprimir o crescimento, enquanto a inflação segue abaixo da meta, e segue abaixo da meta por muito tempo. Isso fez com que a gente tivesse mais pacotes de estímulos. O que o mercado lê é, uma hora essa inflação vai aparecer. Então, isso se reflete nas taxas de juros de 10 anos. Por que isso é importante? Porque isso pressiona também a nossa taxa de juros. Então, fazendo o link, né? Pandemia, Estados Unidos bem à frente em processo de vacinação e controle da doença, ritmo de aceleração, porque junto com isso mantém os pacotes de estímulos, pressiona as taxas de juros no globo todo. Deveria ser um movimento de aversão a risco, mas não está acontecendo porque a gente tem um ambiente de muita liquidez global, né? Então, muito dinheiro disponível, mesmo com as taxas de juros longos abrindo, isso não impacta. Mas qual que é o efeito disso? É o fluxo de dinheiro para os países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos. A gente continuou vivendo mais um trimestre desse movimento, né? Para onde o dinheiro vai aí para onde as taxas estão abrindo, né? Para o mais seguro que paga melhor. E aí teve um fluxo negativo aqui para os países emergentes, pressionando a nossa taxa de juros. Então, a gente vai chegar lá, mas a nossa taxa de juros segue muito pressionada, muito por questões locais, mas, obviamente, essa abertura de juros global longo também impacta os juros local. E aqui, como eu comentei, essa inflação corrente ainda não é uma preocupação. Então, é um cenário, é uma expectativa, eu não vou me alongar nisso hoje, a gente falou isso no mês passado, mas tem toda uma discussão se de fato essa inflação vai vir ou não. E aí, falando dos pacotes, né? Então, a gente tem dois grandes movimentos, a gente falou bastante do pacote de estímulo de 1,9 tri, né, dos Estados Unidos, né? Então, no mês passado, a gente teve a aprovação no Senado. Lembrando que esse pacote que foi aprovado no mês anterior, ele é muito focado em renda. Então, por que a gente tem essa linha que não acha que vai ter, né, inflação? Porque a gente ainda não teve recuperação dos dados de emprego nos Estados Unidos. Então, a taxa de desemprego deles continua na casa de 6% a 7%, perto dos nossos 14%, parece pouco, mas é muito alta para os padrões históricos, né? Então, a gente tem, de fato, né, uma, entre aspas, né, taxa de desemprego elevada, principalmente quando se considera no estudo, que é o que o Fed faz, que muita gente não está procurando emprego. Você imagina que a gente tem aí agora, de novo, né, $1.400 por mês na mão de, né, uma pessoa que está desempregada, na média, considerando todos os benefícios que ela recebe, e essa pessoa não vai procurar emprego. Então, o que o governo defende, né, é que existe uma ociosidade ainda bastante elevada, o que fez com que eles aprovassem esse pacote de estímulo de 1,9 trilhões de dólares, né, e aqui essa distribuição, esse gráfico da esquerda mostra aqui, né, a distribuição de pagamentos por faixa de renda, né? Então, quanto maior a renda, menos benefícios, quanto menor a renda, mais soma-se os benefícios. E, além disso, manteve-se aqueles alívios para os empréstimos estudantis, tudo aquilo do primeiro pacote. Então, a gente tem muita entrada de dinheiro na economia americana, que levaria a essa aceleração e, consequentemente, uma migração aí de investimentos para lá. On top of that, né? Tem expressões americanas que a gente não consegue traduzir, né? Logo depois que foi aprovado esse pacote, né, o Biden anunciou um outro programa, e aí, ao primeiro momento, né, o mercado leu como um novo pacote de estímulo, dessa vez focado em infraestrutura, e aí depois, né, se refez aí as comunicações, que na verdade é um plano de investimentos de infraestrutura para o governo do Biden, mas são mais de cerca de 2 trilhões de dólares também direcionados a isso. E aí isso fez com que aquela economia que vinha desacelerando, né, os ativos de risco que tinham dado uma realizada, acelerassem de novo. Agora, esse é um plano muito mais amplo, na verdade, né? Ele está falando de
revisar toda a questão de infraestrutura, como é que onde você vai investir, novas linhas de financiamento, a questão de ESG toda interligada com todo esse plano de revisão da infraestrutura, então uma imigração aí de indústrias, né, atualizadas para a modernidade e assim por diante, novas formas de energia, mas querendo ou não, uma adição adicional de 2 trilhões de dólares em toda a parte da indústria americana, não por acaso a gente teve uma aceleração do Dow Jones, que é mais focado em indústria, no começo do mês, e ao longo do último mês. E aqui falando pandemia, os impactos disso, né, esses dados eu acho que ficam bem claros quando a gente olha aí os dados de manufatura global, né, então a gente tem, né, uma desaceleração aqui da pandemia, depois volta a pressionar, mas acelera muito rapidamente. Então a gente tem duas coisas acontecendo, quando a gente olha os de serviço, os dados de serviço, eles desaceleram muito. Quando a gente olha os dados de manufatura, a gente não tem uma desaceleração. A gente tem dentes da piora da pandemia, então esse é um dente aqui que pega nos países desenvolvidos em geral, pega a China, porque a China sofre muito com o impacto global, mas volta. Quando a gente vê os dados aqui de alta frequência também de ordens propriamente dito, a gente não tem um efeito forte aí na desaceleração. Tem uma desaceleração em relação ao que a gente tinha no final do ano, né? Então a gente tem a segunda onda desacelerando, mas se a gente olhar a média global, porque aqui é feito de recuperação, né? A média histórica, a gente está na média em termos de dados de recuperação econômica. Então, foto global, né? A pandemia segue forte, principalmente na Europa, mas os dados de manufatura, porque as empresas, a indústria não parou nessa segunda onda, seguem acelerando. Então, o cenário global é de recuperação econômica, apesar dos desafios aí da pandemia. Olhando para o Brasil, né, a gente tem um contexto político, também não vou me aprofundar muito sobre essa ótica, né, mas a gente tem um contexto político de pressão em cima do Bolsonaro, agora com a CPI, né, da pandemia, a gente tem um layer adicional de pressão, né? Então o governo sendo obrigado a fazer várias concessões, a gente está vivendo aí as negociatas né, da House of Cards aí do Senado nesse momento, né, para abertura ou não da pandemia, o STF pressionando bastante que seja investigado essas questões aí de denúncia em relação à pandemia, colocando o governo Bolsonaro numa situação ainda frágil, né? Ele não está numa situação tão confortável como já teve, e a avaliação dele segue deteriorando. Porém, quando você faz as pesquisas perguntando se você é a favor de impeachment, né, se você aprovaria o impeachment, assim, 50% da população é contra, então a gente não enxerga um risco de impeachment claramente, apesar de ter vários grupos começando a pressionar nesse sentido, principalmente por uma resposta em relação à pandemia, né, uma mudança desse discurso, desculpem a sinceridade, mas negacionista aí do governo, na forma como vinha tratando a pandemia, o que tem sido muito ruim para nosso mercado local, né? A nossa lerdeza aí na vacinação está piorando muito as projeções para o PIB. Agora, a discussão atual, recente, né, gravíssima, está muito relacionada à questão dos gastos, né, públicos, que está sendo feita aí a discussão de novo agora para aprovação na Câmara, né? A gente tem a aprovação do orçamento com 44 bi fora do teto para auxílio emergencial, mas a forma como foi feito o orçamento, é curioso que muitos gestores que a gente conversou no primeiro momento elogiaram a PEC, mas ela deixa aberta uma série de questões, né? A PEC em si fecha, ela amarra algumas questões, ela ampliou o limite, né, até 95% originalmente, né, do teto dos gastos, para você começar a aplicar aquelas sanções, né? Então, se você chega a 95% dos gastos, você começa a ter que fazer uma série de restrições, né? Acionar gatilhos aí de gastos, né, obrigatórios da máquina pública. Então, você não consegue mais pagar as pessoas, você não consegue mais imprimir papel moeda, que nem a gente já vivenciou isso no passado, né? Não consegue imprimir o passaporte. Tem uma série de questões que começam a acontecer quando a gente atinge esses gatilhos de 95%. E o orçamento feito da forma que foi feito, com o que está previsto ali, que não fala exatamente de onde vai vir as fontes de financiamento, ele já prevê que esses gatilhos vão ser atingidos a partir de 2025. Isso por si só já é proibido, né? A gente não poderia ter aprovação do orçamento sabendo
Se a gente continuar nesse ritmo, em 2025 eu não consigo pagar as minhas despesas com o que eu tenho de arrecadação. Então, esse gatilho, a gente teve uma notificação do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, para o governo, falando claramente que, se ele aprovar do jeito que está, ele está sujeito, exposto a processos de crime de responsabilidade fiscal, porque apesar de quem elaborar o orçamento, né, seu Congresso / Senado, o governo tem que aprovar. E aprovado da forma como está, ele fica exposto ao crime de responsabilidade fiscal, querendo ou não, foi o que tirou a Dilma no final, né? Então, é um processo aí que se repete, deixando duplamente o governo exposto. Então, ele está numa situação super crítica e a gente não está caminhando para uma boa resolução. Isso ainda está andando aí com as negociatas nas últimas semanas. Mas o fato é que a gente, de fato, né, bate aqui, seja esse é o modelo de Santander, que eu acho que é interessante, né, diferente aqui, esse é do IFE, junto com o nível, né, que os números deles batem com isso. Esse é um estudo do Santander bem interessante, mostrando isso, que a partir de 2025 a gente já teria, né, vários gatilhos aí acionados com o shutdown da máquina pública. Nesse cenário, né, tendo gatilho, eu estabilizo a dívida, né, e volto aqui para 98%, porque eu sou obrigada a parar de ter vários gastos. Mas se a gente não tiver isso, a gente tem uma aceleração. E esse estudo é interessante, eu acho que, né, me trouxe uma ótica nova do porquê que o governo começou a acelerar esse processo de subida da taxa de juros. O quão dependente é o nosso orçamento da taxa Selic, né? Então, a gente ainda tem uma parcela grande pós-fixada, mas principalmente a curva de juros muito pressionada. Então, o que a gente tem conversado, né, ninguém enxerga direito porque que a equipe econômica resolveu acelerar o processo de subida de juros. Tem gente que acha que eles estão sim preocupados com a meta desse ano, e esse é o ponto principal de inflação. Mas também a ideia é acelerar o processo de subida para interromper o quanto antes e estabilizar a ponta longa da curva, porque nossa dívida pública ela está relacionada a ponta longa e a ponta curta, né? Se eu não consigo emitir dívida mais barata lá na frente, isso pressiona o que a gente chama de serviço da dívida, o pagamento de juros da dívida, e tem um peso fortíssimo nessa projeção da dívida bruta, né? Então, a gente tem uma Selic a 8%, essa taxa ela deixa de ser convergente, uma dívida pública que explode, e o mercado estava pouco ciente disso e começou a observar melhor essa projeção. E esse, para mim, é o dado mais importante, né? A interrupção do auxílio emergencial no primeiro trimestre, né, levou para uma queda da renda de volta na casa de 15%, mais ou menos. Tudo bem que a gente está falando como base, né, um ano atrás, onde a gente estava começando o pagamento de auxílio, mas a gente volta a ter uma queda na massa salarial total, incluindo benefícios, né, FGTS, todos os benefícios de auxílio de 15%, é muita coisa, uma queda na massa salarial completa de 15%, e ela volta a acelerar, e essa ponta mais longa aqui é porque a base é muito baixa, mas no net, com o auxílio, a gente volta a ficar próximo do 0 a 0 nesse semestre, mas os impactos para o PIB desse lockdown do primeiro trimestre, eles são muito fortes. Então, Mauri, respondendo a sua pergunta em uma frase, né, as estimativas é que esse trimestre comeu 1,5% a 2% do PIB no ano, né, no ano como um todo, não 2021, mas projetado aí para os próximos 12 meses. Então, o fato da gente não ter tido auxílio emergencial, mais um lockdown severo da pandemia, né, nesse trimestre, comeu aí, na média, 1,5% do PIB desse ano. É muita coisa, esse dado realmente a gente não vai conseguir recuperar tão cedo. Por outro lado, a gente, né, tem a inflação corrente subindo, então a gente tem a desaceleração do crescimento, que em tese, né, deveria ser para um cenário de não subida da taxa de juros, manutenção da taxa de juros em patamares estimulatícios, mas todo o efeito da pressão dos preços de commodities internacionais fez com que a gente tivesse uma elevação muito grande aqui, né, dos preços livres, né? Então, tanto a parte de commodities mesmo, alimentícias, que é o principal ponto que vem acelerando, mas também outros bens. Curiosamente, né, os bens semiduráveis também têm uma pressão muito grande de tecnologia aqui, por incrível que pareça. Então, os dados de inflação eles estão muito relacionados à pandemia também. Primeiro, a inflação alimentícia, né, que a gente teve todo um problema de cadeia global, né, então a gente tem
uma pressão nos preços de alimentos por uma maior demanda mesmo, né? Então, o Brasil produzindo, exportando mais do que ele produzia, porque em muitos países a produção foi interrompida, aqui não foi no setor agrícola, mas levou uma pressão de preços muito relevantes no mundo. E depois, né, não só a alta do dólar, então quando a gente olha os tradables, né, não está aqui nesse gráfico, mas são aqueles que são impactados pelo câmbio, a gente vê um preço disparado lá em cima, enquanto os non-tradables, que não dependem do câmbio e serviços, lá embaixo. Então, se a gente for pensar de fato, juros impacta nisso aqui, né, nos serviços, e também nos preços livres, né, mas na economia de uma forma geral, né, ele impactaria aqui. O que a gente está vendo de pressão nessa outra ponta são dados de pandemia, são os preços ligados ao dólar, né, ao câmbio, e aí pandemia incluindo o lado fiscal brasileiro, tecnologia, alimentos e commodities metálicas, né, então ferro, aço, ouro, prata, vem batendo recordes globais aí de aumento da taxa dos preços, o que impacta na produção da geladeira, do fogão e assim por diante. Então, a gente tem um cenário de inflação que deve atingir mais do que 6% em 12 meses no meio do ano e periga fechar aí abaixo no teto da meta aí de 4,5% no final do ano, por isso que o Banco Central tem agido rapidamente. Dados do PIB, né, para 2021, como eu comentei, esse dado foi 4 e pouco, agora está em 2,7 o dado do Lívio, com, infelizmente, expectativa para baixo, né, um viés de baixa do PIB de 2021. Voltando aqui, e outra coisa, a taxa fim de Selic 5,5 com viés de alta, né, na visão do Lívio, 5,5 é suficiente para conter a inflação de 2022 e 2023, mas a gente não sabe se eles vão parar por aqui ou se a gente vai ter novos aumentos, né, para conter esse cenário da ponta do juro longo, né? Então, Selic, alguma coisa entre 5,5 e 7 no final do ano é possível no nosso cenário, tá? E aí, voltando àquela discussão anterior, quanto antes a gente acomodar as curvas por volta de 5,5, melhor. Passando para a alocação estratégica, né? Vou tentar acelerar um pouquinho aqui para a gente ter tempo para perguntas. Mas a gente comentou nesse dado aqui, ele, né, fechamento de março aqui, né, a gente já voltou a ter uma aceleração dos ativos de risco, né, então essa curva já voltou a explodir, sendo que o S&P volta a ter um dado melhor do que a Nasdaq, né, então essa ponta mais recente, por conta do pacote de infraestrutura que a gente falou do Biden, o plano de infraestrutura, a gente volta a ter um S&P se comportando melhor do que a Nasdaq, né? Então, cenário positivo, a Bolsa Brasileira em dólar com bom desempenho, e a Bolsa Europeia já voltou aqui a patamares acima do que o começo da pandemia, né? Então, a gente, quando olha 12 meses aqui, já sai o pior da pandemia, mas mesmo olhando o começo da pandemia, a Bolsa Europeia já recuperou todas as perdas também. As moedas, né? O Brasil cedendo um pouquinho, descolando um pouquinho aqui da Turquia, que sofreu uma pressão, mas ainda muito disparado dos seus pares, países emergentes, né? Disparado do preço de commodities, que deveria estar fazendo o movimento oposto. O real segue extremamente pressionado, né? Em março ele bateu seu recorde aí, chegou a beliscar os 6 e voltou, e a nossa visão continua sendo, né? Olha, o câmbio, a gente tem uma tendência estrutural de mais longo prazo, que seria de valorização, se a gente considerar os fundamentos, risco país, relação com o preço de commodities, todos os estudos aí muito avançados, o livro tem dados de câmbio extremamente avançados, mas se a gente pegar todas as bases, né, que é o preço de commodities, risco país, relação das moedas emergentes versus o dólar, todos os fundamentos do câmbio, né, diferencial de juros, né, ampliando, né? Mesmo com os juros longos subindo, o nosso sobe mais, a gente, né, os juros de 1 ano, que é o que a gente usa como referência, amplia o diferencial de juros. Tudo isso levaria a uma valorização do real, mas a nossa fragilidade, né, o nosso ambiente local faz com que a gente não tenha essa expectativa tão no curto prazo do real se valorizar. O que a gente tem feito é que os novos investimentos em exterior estão sendo todos redeados, principalmente com esse patamar que a gente fez em março, a gente segue aumentando nessa linha que a gente vem falando há bastante tempo, mas sempre redeando os novos investimentos cambiais, né? Até a gente ter um panorama melhor
dado que a gente já tem uma exposição em câmbio bem elevada, né, aí no centro das políticas de investimento. O que a gente tem feito agora é acima do alvo da política de investimentos, já há um bom tempo, então essa parcela a gente está fazendo sem exposição cambial. Aqui outros dados importantes, né, mas que a gente conversou sobre isso, a gente está numa pausa aí para a leitura dos dados da divulgação dos balanços das empresas americanas, aqui local também, mas lá começa antes, teve uma literalmente pausa aos mínimos de negociação, porque a expectativa está muito alta, mas os preços muito elevados, né? Então, a relação preço de vendas, né? Price to sales, né? Então, comparando como está o preço versus, de fato, a venda, né? A receita dessas empresas, né? A gente observa aqui que está no máximo histórico de longe, né? Olhando, voltando para 2000, a gente nunca teve nada parecido com isso. Então, a expectativa de otimismo para essa rodada de divulgação dos balanços está literalmente no talo. Consequentemente, qualquer coisa que venha abaixo dessa expectativa muito elevada, isso a gente tem que levar para a vida inteira, né? Controle suas expectativas, porque a queda pode ser alta. Então, a gente pode ter alguma oscilação aí nas próximas semanas, sim, em relação à Bolsa Americana, tá? Muito mais pelo técnico do que pelo fundamento. E aí a nossa bolsa local, a gente segue com melhora dos fundamentos da bolsa, porque diferente do que a gente conversou por vários meses, agora a expectativa projetada dos analistas para os próximos 12 meses é de um lucro bem melhor do que foi 2019, né? Na casa de 20% melhor. Por quê? Aqui tem muito dos dados de Petro, principalmente Vale, que tem um peso muito grande com os preços de commodities metálicas em dólar. Então, quando a gente embute essa expectativa de earnings, lembrando que essa análise é bem fundamentalista, né? Analista das empresas olham a projeção de lucro, receita, colocam esse número da Bloomberg, e aqui é uma média, sendo que a grande parte dos analistas realmente preenche essa informação, né? Acho que 90% aí, porque é super importante como indicador, e eles recebem prêmios e assim por diante. Então, se a gente tira o efeito de Petro e Vale, o que a gente enxerga é um earnings em linha com o que foi 2019. E aí, esse número de preço-lucro, né, que é o principal indicador que a gente acompanha fundamentalista, ele já volta a ficar aqui mais próximo de 12%, né? Então, em linha com a média histórica. Cada mês eu mostro isso sobre uma ótica, mas lembrando, né, a média histórica do Brasil é de 12,2, então a gente está abaixo da nossa média histórica na relação preço-lucro, é uma bolsa em patamar atraente, se a gente pensar sobre essa ótica, e a média dos países emergentes também é 12, mas a gente vive um momento em que a relação preço-lucro, os múltiplos que a gente chama, estão todos muito pressionados, porque eu tenho taxa de juros muito baixa, né, o que leva a um fluxo para ativos de risco, né, juros baixos, liquidez global, estímulo, 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 os múltiplos estão todos elevados. Então, o Brasil está operando bem descontado em relação aos seus pares emergentes. A gente é visto como patinho feio, então, né, se você perguntar para o investidor estrangeiro, a Bolsa Brasileira está barata, ele provavelmente vai dizer que não, porque o Brasil está muito avaliado, e hoje à tarde eu vou falar sobre as questões ESG aí à tarde, né? Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vejo como o Brasil, né, perde dinheiro, a gente tem perdido caminhões de dinheiro por causa dessa agenda ESG, e aí o Brasil é um país mal avaliado, ele não vai te dizer que está barato, mas está descontado em relação aos nossos pares e aos nossos fundamentos de lucro das empresas. Então, isso sustenta a nossa visão otimista para a Bolsa, né? A gente segue otimista para a Bolsa Brasil, e a gente corrigiu aqui Bolsa Internacional, a gente já vinha migrando para o neutro em relação ao mais um nas nossas posições, né? Priorizando muito mais aí a parcela dos alternatives, mas dado que a gente tem essa expectativa tão elevada aí a Bolsa Americana, a gente sustentava um mais um e migrou para o neutro. Então, esse quadradinho aqui, vinho claro, mostra a posição anterior, tá? Então, a gente tem aqui a alocação baixando um pouquinho ainda acima do benchmark, principalmente na bolsa local, né? Mas abaixando aqui um pouquinho a expectativa. Super importante falar de Bolsa Brasil. A gente está sustentando uma posição de longo prazo, nem sempre é assim, né, pessoal? Claro que a gente sempre olha isso, mas a gente não quer correr o risco de ficar tradando fundamento. Por isso, uma alocação muito focada em fundos de valor, por isso, uma alocação, né, extremamente conservadora,
nesse sentido, né, de buscar uma posição mais, né, fundamentalista, de mais longo prazo, mas também aí sabendo que o curto prazo é muito desafiador. Estamos reforçando as proteções, vamos fazer mais uma tranche agora de proteção de opção, mas a gente tem aí um período ainda bastante desafiador. Falando de juros global, a gente tem duas coisas acontecendo, né? Renda fixa global, a abertura das taxas longas, então a gente tem a abertura da duration, quando a gente olha os títulos high grade, para eles terem prazos mais longos, gestores mais high grade sofreram mais do que o high yield. Essa é a taxa dos títulos high yield, a gente vê que eles continuam extremamente espremidos, né? Continuam muito baixo. O que sofreu foi duration, foi prazo. Mas a tendência é que isso se reverta, né? Assim, claramente, num cenário de abertura da taxa de juros, você acaba tendo um movimento aí para títulos mais high grade, né? Então, para ativos de melhor qualidade e abre mão de ativos de menor qualidade, porque a expectativa é que esse juro suba. E aqui a gente vê o spread, né? Lá é totalmente nominal, então seria o nosso paralelo ao CDI+, nas mínimas históricas, pagando 3% ao ano aí na média, lembrando que são high yield, tá? Então, taxa nominal do high yield lá fora, 3%. Por que eu estou reforçando isso? Porque é um cenário todo global de menos retorno, né? Esse é o ambiente que o mundo vive. E aqui, localmente, eu fiz essa comparação entre a renda fixa internacional e os principais indexadores locais, porque eles não dão esse termômetro, né, da fechamento da taxa de juros. Então, o que a gente viveu em março foi mais um período de fechamento da taxa de juros dos títulos high grade no Brasil. Então, o IDEX, né, que é aquele índice da JGP, desculpa, né, que tem as ações, as debêntures mais líquidas, e o IDA-DI performando bem, apesar da abertura da taxa de juros, né? Normalmente esses papéis sofrem mais, os papéis indexados à inflação, que acabaram aí pagando um pouco o preço, mas a gente vê aí, né, 0,5% ao mês na linha de ganho dos papéis privados, né? A gente tem aí um retorno bem acima do CDI no ano na parcela de crédito, e a gente vem falando bastante sobre isso, da importância, né, dessa visão aí, dessa migração das nossas carteiras. Em fevereiro, né, sofreu mais com as taxas de juros, e como eu comentei, os títulos aí, né, de high grade sofrendo mais do que os high yield internacionalmente. Taxa de juros local, e aí só reforçando, a gente vem fazendo um movimento de redução das taxas de juros, né, a gente reduziu alguma coisa, ainda tem um novo movimento, eu conversei aqui com alguns de vocês de mais redução, lembrando que os nossos estão mais focados aqui nessa pontinha do que nessa, né, então sofrendo menos aí, a gente ainda tem esses movimentos de fechamento das taxas de high yield acontecendo. E aí a curva de juros brasileira é um atentado ao pudor a gente falar de uma ponta longa de 10% ao ano, quando a gente está com 2%, principalmente quando a gente olha aqui para os intermediários, que falam de uma Selic na casa de 12%, 13%, 14% de novo, e isso é muita pressão de aversão a risco, não expectativa embutida na taxa de juros, né? Se fala assim de subir a 8%, né, os gestores mais pessimistas, mas a gente não tem um cenário de fato, de taxa Selic explodindo, né? Isso é uma pressão pelo fiscal, tem muito do técnico, a gente conversa com gestores, todos eles, né, enxergando que tem uma gordura muito grande no pré, e isso para a gente conversar individualmente com cada um, isso acho que está colocando uma ótica importante para o nosso ritmo de movimentação de redução de juros. Tá? Acho que com esse patamar que a gente tem hoje, o carrego está muito elevado, essa migração que a gente vem fazendo, né? Teve uma abertura importante, né? Esses fundos não estão indo bem, janeiro, fevereiro e março, e agora a gente tem que fazer essa migração com muito cuidado ainda. A gente está fazendo para os nossos clientes, né, de alocação estratégica, os nossos clientes de gerem, nem todo mundo aqui acompanha, mas a gente vem fazendo uma migração ao longo de vários meses, num peso muito grande nos mandatos de juros, para um crédito mais estruturado, mais high yield, onde a gente enxerga esse carrego na casa de CDI mais 3. Então, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, mas a gente deu uma interrompida aqui ao longo dos últimos meses, justamente por esse movimento todo que a gente está vendo aqui, nas últimas semanas, na verdade, né? Não últimos meses. Então, positivos aqui com o Brasil, high grade a gente ainda tem espaço, então, né, lembrando que isso serve para todos os investidores, nossos investidores pessoas físicas têm muito crédito, a gente
tá no neutro, né, para as institucionais ainda tem essa migração, e aí aqui voltando a ficar nos juros, né, um pouquinho mais otimista aqui, como a gente falou, migrando essa parcela para o IPCA, a gente volta ao que seria um mais um aí nos mandatos compostos. E é o que segura um pouco esse nosso processo de redução do mandato. E os alternativos, né, continua a nossa linha, né, muito importante diversificação, não vou reforçar isso dado o nosso tempo, mas é onde a gente enxerga que realmente a gente tem que colocar nosso dinheiro numa linha de desindexação dos ativos de risco. Porque se de fato a gente tem uma rodada ruim do balanço das empresas nos Estados Unidos, isso acaba impactando nosso mercado aqui, querendo ou não. É isso, pessoal. Acabei falando aí um pouquinho mais do que eu gostaria, 1 hora, peço desculpas pelo atraso inicial de novo, mas estou totalmente à disposição para as perguntas. Francisca, chamar. como você encerrou agora a parte de juros e juros longos e PCA, a gente vê, quer dizer, uma perda significativa, principalmente nos nossos. Eu até nem sei se todos os nossos estão também nas outras casas, nas outras prévias. Mas vocês veem uma possibilidade de recuperação dessa perda? Como que diz, que isso volta em V ou isso está perdido no ano? É uma boa pergunta. Mas sim, assim, a gente tem visto até gestores mais conservadores, no sentido, né, de que passaram o ano todo passado abaixo da alocação, como o Itaú e o Bradesco, né, que eu acho que são os principais exemplos, alocados nos juros longos. Porque é muito em linha com que essa curva aqui, ela não está refletindo a visão da expectativa de juros de praticamente nenhuma casa. A questão é que eles enxergam aquele cenário técnico que a gente viveu justamente há 1 ano atrás, né? A gente tem as grandes casas de multimercado, né? Muito grandes, não conseguindo tomar juros, uma resistência em tomar risco das curvas longas. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar para ajustar, mas conforme vai limpando, né? Vão vencendo as opções, vão vencendo os derivativos, o mercado vai ficando mais saudável e aí os gestores podem voltar a tomar risco de juros. Então, ele volta, mas não sei te dizer se é tão rápido assim. Agora, o que a gente tem é que, independente de voltar, é aquela discussão do carrego, né? Se a gente... E aí eu falo como pessoa física para todos os meus amigos, e aí tem algumas pessoas que eu acompanho, né, que fazem gestão de longo prazo, falo, olha, você tem um carrego de um título que está te pagando 10% ao ano, mesmo que a gente pegar um mais intermediário aí, 2025, né, 2029, onde muitos gestores estão posicionados, 9% ao ano, frente a um CDI de 2,75, um CDI que chega a 5 esse final de ano, né? A gente está falando de um carrego muito elevado na manutenção desses papéis na carteira. E aí mais no pré até do que no papel de inflação. Então, acho que a manutenção desse mandato agora, ela está muito em linha com isso. Assim, a gente enquanto isso perdurar, a gente já está ganhando alfa importante, né? Só de não ter novas aberturas, a gente já está ganhando um prêmio bem importante. E aí vai fechar e normalizar em algum momento do tempo. A gente depende muito dessa discussão do fiscal. Por isso que é muito difícil a gente falar, não acho que volta antes da gente conseguir ter algum mandrake, alguma solução que não seja simplesmente deixar a porta do teto dos gastos abertas, como que a gente tem agora. Agora, acho que o governo está consciente, a equipe econômica está consciente, e o próprio Congresso e Senado né, menos conscientes do que o que a gente tinha com Maia, opinião Francisca, né, a gente perdeu bastante aqui nessa gestão financeira da dívida pública com a saída do Maia, que tinha uma agenda muito fiscalista, agora uma agenda mais de pressão, de negociação, apesar de, teoricamente, apoiar o governo, claramente é uma agenda diferente, mas a gente vai ter que resolver esse imbróglio para descomprimir. Pode ser que se resolva em 1 semana, pode ser que demore 1 mês ou mais. Mas, de alguma maneira, a gente tem que caminhar para uma foto melhor do que a gente tem hoje, para, de fato, a curva fechar bastante.
Resumindo, volta, não te garanto que tão rápido assim. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Qualquer pergunta, comentários? Então, vamos explorar. Chica, se você tivesse hoje que escolher uma alocação tática Uhum. para ganhar dinheiro nos próximos 6 meses, qual que seria? Então, eu acho que o tático que a gente tem hoje, né, de mais distorção de preço, está muito relacionado à curva de juros mesmo, assim, né? Esse curto prazo distorceu muito a curva de juros, e aí a gente vê nesse primeiro trimestre realmente é o que mais machuca os nossos portfólios, né? Então, eu estou bem nessa linha. Mas, ao mesmo tempo, acho que em 6 meses, essa posição que a gente vem sustentando nos gestores fundamentalistas também vai recuperar, porque eles ficaram bem para trás do Ibov, né? A gente não falou muito sobre isso, mas é um trimestre também que o Bovespa performou bem melhor do que os gestores fundamentalistas, justamente por esse rally de Petro, principalmente Vale. Vale sozinha puxou muito do índice, né? Não sei o número direito, mas em um ano, né, se a gente pega o bottom da pandemia, a Vale cresceu 76%, para vocês terem uma ideia, né? Bem acima da recuperação que a gente tem aí do índice e dos gestores mais fundamentalistas, e muito pouca gente surfou isso. Então, eu acho que a gente tem agora um movimento aí dos gestores fundamentalistas alcançando o índice e fazendo uma tração melhor de recuperação, justamente com a rodada aí de divulgação dos balanços. Então, acho que a gente tem 6 meses positivos para os ativos de risco. 3 meses ainda que vão depender da pandemia e das discussões aí no Congresso. 6 meses eu estou bem mais otimista do que 3. Agora, como a gente não tem bola de cristal, né? A gente, quando eu falou isso um pouco no último podcast, né? Daqui a pouco sai aí Arthur Lira, Bolsonaro, Guedes, todo mundo abraçado, fazem um pacotão, ajustam e esse negócio, né? Tudo anda do dia para a noite. A gente está sustentando essa posição mesmo com esse ambiente de mais volatilidade. Ok. O contexto hoje eu acho que está complexo. Já vou fazer minhas mexidas na física hoje. Tá bom. E a semana que vem na prévia. Não, acho que a gente, nas fundações, a gente está super posicionada com os nossos gestores, né, de mandato composto com essa visão. Alguns mais reticentes, porque sofreram demais, outros que não tomaram tanto risco, tomando mais risco agora, mas acho que os gestores estão bem alinhados com essa visão que a gente está falando, né, Amanda? E, de novo, isso aqui eu também na física, o movimento que eu fiz é esse, né? Mas acho que o nosso movimento em termos de call é esse, né? Essa movimentação aqui, a gente vinha neutro no composto, aqui a gente mudou para abrir mais detalhadamente as posições, né? Mas isso se traduz para o nosso composto, né? Que é mais próximo de mais um. Então, isso sustentando esse composto, a gente já deveria ter uma transição grande para crédito esse mês, né? A gente vem fazendo isso no mês a mês, mas a nossa visão é segurar um pouquinho aí para esses juros voltar. Então, acho que na Prev, mantendo o que a gente tem hoje, a gente está fazendo essa movimentação aí, porque os gestores ativos também estão com essa visão, né? Então, alongando essa parcela pré em relação ao que eles vinham, né? Antes você viu os gestores posicionados no 22, 23, e hoje a gente vê gestores falando do 29, né? Muito tempo mesmo. Eu não vejo gestores falando de se posicionar para esses juros mais longos, como estão se posicionando agora. Certo? Uhum. O pessoal está muito quietinho, só o Maurício falando, eu fico preocupada que eu não consegui me fazer ser clara aqui. Deixa eu ver aqui nossos participantes, Andrés.
Ale, Nayara, todo mundo tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me procuram depois? Cíntia. Estou vendo os nomes aqui. Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. É sempre bom a gente ganhar um tempinho de reuniões. Que bom, que ótimo, pessoal. Depois, nas individuais, claro, a gente pode aprofundar qualquer tema desse, né, pessoal? A gente passa mais rápido aqui. Quer dizer, que não foi tão rápido, mas tem esses updates de pandemia que, de fato, estão sendo, de novo, os grandes drivers, né, infelizmente, para o mercado local de uma forma bem negativa no curto prazo. Eu falei pouco, né, mas acho que é isso, a gente está passando o pior da pandemia agora, então daqui para frente é melhor. Então, acho que a Mauri falou do resumo, é importante manter essa mensagem, a situação é muito crítica, mas a aceleração, a vacinação segue num ritmo bom, e a gente está passando agora pelo pico aí de óbitos, já passou, na verdade, semana passada, a tendência é começar a descomprimir daqui para frente. Os dados, modelos que eu acompanho falam de fato mesmo de descompressão, meados de maio e junho é quando a gente vai começar a ter uma parcela maior da população de risco vacinada, e aí caminhar para uma normalidade mais sustentável, não essa que entra e sai em lockdown, entra e sai em lockdown, né? Então, acho que junho é nossas perspectivas de começar um cenário para o segundo semestre estar bem mais equalizado. Certo? Estamos à disposição, qualquer dúvida vocês nos procurem. Tranquilo. Obrigado, Chica. Depois você manda, então, para a gente quanto vai bater daqui 6 meses a Bolsa e o dólar. Pode deixar, Mauri, vamos fazer uma aposta. Faz tempo que eu não faço essa aposta. Como que diz? As respostas simples e fáceis dos e analistas. Obrigado, Chica. Valeu. Você está no mudo, Marcinha. Obrigada, gente. Tá bom, não tá, né? Nossas tecnologias que não ajudam, mas a Marcinha está agradecendo aí em nome da TAG e a gente manda para vocês a apresentação depois. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.